Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CREA Delas. E a temática de hoje promete, porque lugar de mulher na engenharia, nas geociências e no CREA também. Então vamos desmistificar, bater um papo assim super interessante, como vocês nunca viram, com algumas convidadas que eu tenho a satisfação de dividir essa mesa. E para começar esse bate-papo, eu já quero apresentar aqui para vocês Elexina, nossa ex-presidente do CREA. Ela que é essa mulher elegantíssima, finíssima, chiquíssima também. Seja muito bem-vinda, Elexina. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui nesse momento, dividindo com essas mulheres que amam o CREA. E aqui também, compondo a nossa mesa, temos a nossa atual vice-presidente, Silvana. Seja muito bem-vinda, Silvana. Ai, Milena, muito obrigada. É uma alegria, uma satisfação enorme poder dividir essa bancada com mulheres tão fortes, mulheres tão imponentes e tão importantes para a nossa engenharia no Rio Grande do Norte. E para fechar com chave de ouro, ninguém mais, ninguém menos que nossa conselheira federal, Ana Dalgisa. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Milena. Prazer estar com a Elexina, com a Silvana. Acho que é uma oportunidade de conhecer e nos conectar cada vez mais com o público, com os nossos profissionais, com as futuras profissionais, entre a gente mesmo, que a gente se encontra muito em CREA, mas não sabe da vida, de como é que a gente surgiu aqui, né? E falando em conectar, hoje aqui nós temos 3 gerações nessa mesa, minha gente. Então imagina o papo rico que vai vir por agora. E para começar essa história toda, eu quero saber um pouquinho mais da infância de vocês. Vocês já queriam fazer engenharia, atuar na área da agronomia? E aqui, Elexina, me conta um pouco mais sobre isso. Olha, a minha infância começou em Melancias, que é um distritozinho de Apodi. E ali eu comecei, ainda não pensando em engenharia, mas meu pai trabalhava no Denox, estava lá para atuar numa estrutura para um açude. E aí, mas eu tinha a maior loucura assim, de aprender as coisas, né? E fui para a escola de Melancias, que só fiz até o 3º ano primário, porque só tinha até o 3º. E aí, o 4º ano tinha que ser na cidade. Só que meu pai não tinha condições, porque já tinha uma filha minha na casa de um amigo. E aí, praticamente, eu perdi um ano. Mas, com muita luta, chegamos lá e aí consegui recuperar. E aí, a minha trajetória, né, meu pai sempre se mudando, cheguei em Macaíba. E a história da engenharia veio porque um professor, né, de matemática, vendo quanto eu amava matemática, quanto eu gostava de aprender. E aí ele disse, você deveria fazer engenharia. Então, aquilo ficou na minha cabeça, eu ainda no ginásio. Né? E aí, depois disso, fomos para Açu, a gente estava sempre se mudando, e em Açu, e sempre a gente sem condições, e para que eu pudesse continuar estudando, eu fui ensinar a matemática. Eu fui ensinar matemática à turma da minha turma. Isso você tinha quantos anos? Eu já tinha 15 anos. Aí comecei a ensinar a minha turma do ginásio. Né? E aí, hoje, pronto, essa minha voz sempre foi assim rouca. Por quê? Porque eu ensinava de manhã à noite. Terminava às 6 horas da noite e eu ia para a escola às 7 horas da noite. Então, foi dessa forma que eu tive condições de estudar. E aí, depois disso, chegamos no Natal. E aí, fui estudar aqui no Ateneu. Sempre estudei em escola pública, não tinha a menor condição de ir para uma escola particular. Mas sempre amei buscar. E quando eu não sabia, não tinha, e comprar livro era a coisa mais difícil do mundo. Eu lembro de uma passagem no Ateneu, estudando no Ateneu, física, né, que eu achava assim, meio complicado, e eu tirei uma nota baixa. Então, aquilo me arrasou. E aí, um colega meu me emprestou o livro. Mas quem nunca tirou a nota baixa em física, Elexina? Ficou arrasada. E aí, quando eu peguei esse livro, né? Que na biblioteca não tinha esse livro, né, era um livro novo. E aí, então, eu tirei um 9 nesse dia. Então, para mim, foi uma satisfação imensa, porque eu consegui ali trazer meus conhecimentos, né, através daquele livro. E sempre foi buscando biblioteca, visitava muito a biblioteca aqui ao lado do Ateneu. Então, sempre foi assim, até chegar na faculdade, que eu continuei ensinando em Natal. Cheguei em Natal, dava aulas particulares. Aqueles alunos que vieram de Açu, que os pais tinham condições, vieram estudar em Natal. Então, comecei a ensinar a eles e daí
conseguir outras pessoas aqui em Natal. E foi através disso aí que eu consegui me formar. Então, essas aulas, você recebia por essas aulas, isso te ajudava a bancar aqui? E você dava aula também para os seus colegas da faculdade? Não, nas faculdades não. A gente sempre estudava junto, né? Na minha época só tinha 4 mulheres. Aí sempre a gente tinha encontros para estudar. Mas ensinar não, aí já era mais... E sempre estudava vocês, as 4 mulheres? As 4 mulheres. Vocês sentiam que tinha uma rixa, vamos dizer, entre as 4 mulheres e o restante do pessoal? Não, até que eu não encontrei muitos problemas nessa situação, não. A gente sempre estudou junto, mas a gente sabia que sempre tinha aqueles bloquinhos deles, né? Mas quando a gente se destacava em determinados assuntos, eles sempre estavam perto da gente. E agora, eu quero saber um pouquinho dessa história também de Silvana. Ah, Milena, minha história tem, assim, é bem sagaz. Eu sou filha de agricultor. Meu pai é agricultor e, assim, a minha infância toda foi rural, né? Sempre com a vivência. E eu sempre fui muito curiosa. Tanto de mecânica como a resolutividade das coisas do sítio, eu sempre estive muito à frente com ele. Meu pai sempre é uma figura. Mas, assim, ele queria que eu fizesse medicina. Né? Então, assim, com muita dificuldade, como agricultor, lá de Pau dos Ferros, especificamente do município de Marcelino Vieira, eu vim estudar em Natal para fazer vestibular para medicina. E eu perguntava a ele, painho, e se eu fizesse para agronomia? O que é que o senhor achava? E eu sempre gostei muito de bovinocultura. Ele disse, mas olha, minha filha, deixa eu lhe explicar. A agronomia é um curso muito voltado para homens. Mulher não faz engenharia. Essa coisa, deixe mais para os homens. Você não quer fazer medicina? Eu disse, eu quero. Mas se eu fizesse, eles, não, mas não vale a pena não. Olha, é um curso que não compensa. Não compensa. Quem já se viu uma mulher trabalhar com... Não dá certo não. E resumindo a história... Vim, estudei, fiz cursinho, com inúmera dificuldade, porque a gente vem do ensino básico, né, do interior. E aí, quando a Alexina falava em física, eu lembro que quando eu cheguei aqui, nunca tinha estudado trigonometria, Ana. E eu fui estudar trigonometria e assim, eu também gostei, sempre eu gostava muito de matemática. Tanto que lá em casa, as meninas na época do ginásio, porque eu fui da época do ginásio, às tardes era Silvana dando aula num quadro de giz, repassando o que os professores... e eu sempre tive muita facilidade com matemática. Mas, enfim, fiz vestibular para medicina, eram 2 fases, né? A gente lembra muito bem. E eu passei na primeira fase. Então, foi aquela expectativa e vamos estudar para a segunda fase. E nessa segunda fase, eu aproveitei e me inscrevi escondido. Era tudo muito difícil. Eu lembro demais. Eu passei o mês todinho diminuindo os ônibus, porque eu tirei dinheiro do que ele mandava para mim para eu poder pagar o vestibular, a inscrição. E quando veio o resultado... eu fui aprovada em agronomia. E aí foi o sofrimento. Como é que eu vou... Nessa época não tinha redes sociais, a relação saía por escrito, e agora o que é que a gente vai fazer? Tem que contar a ele. E aí eu fui para Pau dos Ferros, lembro perfeitamente. Meu pai é uma figura. Ele sempre me dá ainda grandes lições de uma forma muito sublime. Ele me bota dentro de um carro e a gente ia passear e ali ele aproveitava e me dava as grandes lições de vida. E eu aproveitei uma viagem dessa e fui contar a ele. Pai, eu tenho uma situação para contar ao senhor. Nervosa! Porque ele não vai deixar eu ir fazer agronomia. Quando eu disse a ele, ele ficou muito feliz. Muito feliz porque... E aí depois ele entendeu e hoje ele é muito realizado... Porque, na verdade, foi um pouco do que eu aprendi com ele, né? Foi a vivência do que ele me passou. E, assim, eu não... Se eu voltasse no tempo, faria tudo de novo, né?
teria estudado muito para passar em medicina e ter passado em uma boa colocação em agronomia. E foi desafiador, não tenho dúvidas, né? Porque a ESAM, e aí eu me formei ainda na ESAM, a ESAM tinha um ritmo e uma condição de ensino muito exemplar, né? Então, assim, era aquela história assim, você até pode entrar em agronomia, mas você sair em agronomia, você precisa ter, né, encarar os desafios do processo de ensino mesmo, de muita exigência, de muito estudo. E, assim, eu levo a agronomia como uma missão, né? Notadamente, hoje, eu me enveredei muito pela seara da agricultura familiar, da agricultura biossustentável, muito nesse compromisso social também, de entender que nós não estamos aqui por acaso e que a gente também deve aproveitar da nossa profissão para contribuir um pouquinho com o nosso planeta. Então, assim, eu levo a agronomia com esse compromisso e a agronomia, para mim, ela representa, assim, uma história de vida, né? Então, assim, e aí foi com esses princípios e valorizando todos esses princípios que eu me enveredo pela caminhada, seja técnica, seja social, seja na representação no CREA, né? Levantando essas bandeiras. E quando você estava na ESAM, em Mossoró, né? Nessa época, era como Alexina também, que tinha só pouquíssimas mulheres, e essas mulheres eram bem unidas. Como era essa relação na faculdade? Já na minha época, tinha uma situação bem... Na minha turma, especificamente, tinha umas meninas que a gente chama... Assim, as meninas eram mais arrumadinhas, né? Assim, não tinham muito o perfil daquela agrônoma de bota, né? Então, assim, de vez em quando as meninas iam para aula, Ana, de salto. Aí a gente tinha um professor, João Liberalino, uma figura, Joãozinho. Aí Joãozinho olhava assim para as meninas de salto, aí botava uma aula de campo. Quando a gente saía do prédio central, tava todo mundo lá, tudo bonitinho, arrumadinho, toda patricinhas. Aí Joãozinho dizia, agora a gente vai fazer uma visita ali ao plantio de feijão, e a gente sabia que passava por dentro de um riacho. E era uma situação que, assim, aquelas pessoas que não tinham familiaridade com o rural, que vinham muito daquele processo urbano, né? Aí tiveram que se adaptar. Mas a gente tinham algumas mulheres e a situação era mais ou menos como a Alexina colocou. Talvez na academia, a gente, por ter o conhecimento, ele mais ou menos nos condiciona à igualdade, né? Então, assim, eu sinceramente não teria hoje, agora, nenhum episódio que eu pudesse, assim, exemplificar. E olha que eu defendo e milito na pauta feminista, mas, assim, nenhuma situação específica de colegas de ter, porque era justamente a questão do conhecimento. Eu acho que aí é onde entra o processo da educação, que é muito importante. Nós tínhamos uma sala notadamente masculina, de mais meninos, mas as meninas eram respeitadas pelo conhecimento, porque a gente estava ali de igual para igual. Então, é importante, eu acho que é um ponto sagaz da gente abrir, inclusive, uma boa discussão com relação a essa questão da igualdade, trazendo o elemento do conhecimento. E nesse primeiro momento, a gente já tem uma lição para vocês. Meninas, invistam no conhecimento. Não parem. A gente já está vendo aqui 2 gerações, histórias semelhantes, que vieram do interior, davam aulas, estavam nesse ambiente majoritariamente machista, dentro do universo da universidade, mas ainda assim estão aqui ocupando cargos de liderança porque nunca deixaram de investir em conhecimento. E para continuar essa conversa, agora eu estou curiosa, tenho certeza que você em casa também. Ana, conte sua história. Engraçado, porque o meu pai era de Melancias. A família do meu pai era de Melancias, que é um distrito realmente de Apodi. A família do meu pai era de lá. A minha mãe de Jucurutu, mas foram morar em Mossoró, e eu sou mossoroense, com muito orgulho. Fiz toda a minha parte educacional até o pré, lá em Mossoró. Mas eu não pensava muito em ser engenheira, nada. E começaram a construir uma casa, vizinha minha.
E eu achava aquele ambiente da construção maravilhoso. Então, chegava para mim, o que é que você vai ser quando crescer? Eu disse, pedreira. Eu quero ser pedreira. Porque constrói, olha só. Eu passava o dia olhando os pedreiros, levantando alvenaria, fazendo revestimento. Aí comecei a fazer uma casinha no quintal da minha casa. Isso com quantos anos, mais ou menos? Eu devia ter uns 10 por aí, com a sobra da obra. Eu pedi um pouquinho de massa e fazia massa. Comecei a ser pedreira, né? Que eu queria ser. Aí, quando eu estava no segundo grau, e geralmente eu tirava notas boas, só fracassei, que eu digo assim, comecei a diminuir as notas, que eu comecei a me envolver no esporte. Aí eu jogava handebol no colégio. E aí, teve um ano que eu não passei por média. Minha mãe muda de colégio. Aí, eu mudei de colégio e aquele pensamento. Até que eu disse, eu sou boa em matemática, sou boa em física, eu vou fazer engenharia. Que tem a ver com pedreiro, né? Ela não esquecia que ela queria ser pedreira. E foi aí, minha família tem engenheiros. Engenheira. Aí eu disse, o que você... eu queria ser... Liguei para minha prima, e eu disse, eu queria ser engenheira. Ela veio morar aqui em casa para fazer o pré-vestibular, porque aí já convive com o ambiente de engenharia. Aí eu fui morar lá, fiz o pré, aí no pré tinha a seguinte situação. Eu passava a semana convivendo com engenheiros. No final de semana, meu primo, que é médico, me dava aula de biologia. Então, no domingo, quando eu voltava para casa, eu ia fazer o quê? Medicina. Porque eu voltava encantada com medicina. Aí, ao longo da semana, a medicina ia desmistificando e voltava para engenharia. Mas prestei vestibular, né? Aqui na Federal, para engenharia. Passei no primeiro vestibular. Era sempre uma pressão na minha família, que todo mundo passava no primeiro vestibular. E eu vou fazer agronomia lá em Mossoró, porque se não der certo, aqui eu volto para minha casa. E como eu queria engenharia, realmente em Mossoró não tinha, a única engenharia que tinha. Para eu morar em Mossoró, eu poderia fazer a parte educacional ou direito, dessas faculdades que diz que se chama direito ou engenharia, ou agronomia, na ESAM. E aí eu optei por vir para cá e passei. E é engraçado que quando eu comecei a estagiar, eu pedi o pedreiro para me ensinar a colocar, que eu achava muito bacana, ele colocar a argamassa no tijolo e não entrar a argamassa nos furos, né? Fica bem malandro. Eu disse, me ensine isso, eu acho muito bacana. E a primeira obra, depois que eu me formei, que eu tinha que concluir, e a gente tinha um prazo, não contei conversa, eu peguei a colher e começamos a trabalhar mesmo, era uma quadra de esportes, e tinha que fazer o piso. E tinha que entregar, eu digo, vamos ser pedreira aqui. Meu sonho, pedreira por Realizando o sonho da Ana de 10 anos. De ser pedreira. Então, foi isso. Foi assim Ana, que eu virei engenheira. Pensando em ser pedreira. Pensando em ser pedreira. Nesse momento aí que você falou, né? Que saiu da faculdade, foi trabalhar na engenharia. Como foi esse primeiro momento para você? Naquela época, vamos situar aqui em ano... E tinha muita oportunidade? Você teve dificuldade? Como foi? Na realidade, assim, quando eu terminei a faculdade, eu antecipei um semestre. Eu terminei com 4 anos e meio. E por quê? Porque eu estava vislumbrando em fazer mestrado. Então, eu queria passar um ano. Eu passei 6 meses trabalhando. E no ano seguinte, para me preparar para o mestrado, aí eu já fui para o mestrado. Então, eu saí da faculdade praticamente direto para o mestrado, mas eu fiz estágio em toda a minha universidade. Nem um dia eu fiquei sem fazer estágio. E engraçado que na universidade eu tinha meio que 3 funções nesse período. Porque eu fazia faculdade, tinha que estudar tudo direitinho, estagiava um expediente, que era com o dinheiro do estágio que eu comprava os livros da faculdade, e eu me envolvi no movimento estudantil. Então, eu tinha que dar... Tinha dias que eu chegava em casa 11 da noite. Só que eu estava no DCE. E aí, eu estava tão encantada com aquele mundo de movimento estudantil que eu disse, para que eu vou terminar com 4 anos e meio? Eu vou terminar com 5, eu termino meu mandato no DCE. Aí, minhas amigas, uma delas conhece, Larissa Dantas, chegou e disse, se você inventar de desistir, eu vou falar para sua família. Por que você não vai terminar antes? Eu disse, não, tá bom, eu vou terminar a faculdade. Aí terminei a faculdade com 4 anos e meio, passei esses 6 meses e fui fazer mestrado em Florianópolis. E ali na faculdade, então, foi onde surgiu o espírito da liderança, porque começou a se envolver com os movimentos... Do movimento estudantil. É engraçado o seguinte, a primeira
concorrência, lá na universidade, a gente não tinha ainda o Centro Acadêmico de Engenharia Civil. Tinha o Diretório Acadêmico, que era de todas as engenharias. E aí me convidaram, que eu era caloura, para fazer parte da chapa. E como eu era caloura, aí era para eu conquistar o voto do pessoal que tinha entrando. Só que eu era extremamente tímida, muito tímida. Então, minha função, eu não falava. Minha função era entregar o panfleto. Então, eu chegava na sala, entregava o panfleto e ficava lá toda encolhida. Aí, a gente ganhou, a nossa chapa ganhou, e eu fui a primeira suplente, ou seja, os calouros votaram realmente em mim, eu fui a primeira suplente num conselho lá de estudantes que tinha na universidade. Aí, com o tempo, fui pegando gosto e teve aquele movimento Cara Pintada. A gente entrou de cabeça nesse movimento na época, do Fora Collor, e resolvemos refundar o Centro Acadêmico, que tinha sido fechado na época da ditadura. Então, a gente resgatou o Centro Acadêmico de Engenharia Civil, fizemos um movimento lá e resgatamos e deixamos lá implantado. Foi quando eu já estava saindo da universidade e também foi quando eu entrei, fui convidada, o DCE teve uma intervenção lá e foi montado pelo Colégio de Entidades, que era exatamente, não de entidades, era dos centros acadêmicos. Aí eu fui escolhida para ser vice-presidente do DCE. Aí foi um movimento muito interessante e a timidez, ela às vezes atrapalha, porque tinha momentos que greve, foi uma época que tinha um movimento de greve, então estudante tinha que falar. Aí eu falava pouco, mas acho que começa a perder a timidez. Mas eu acho que eu aprendi muito nas discussões do movimento estudantil. E ali foi plantada uma sementinha que mas tá eu só tinha minha carteirinha. Quando eu saí, hoje. que eu tinha minha carteirinha do CREA. Eu não tinha nenhum vínculo com... Ali eu encerrei a minha carreira política, digamos assim. Saí da faculdade, vamos estudar e fui fazer meu mestrado. No mestrado ainda tinha lá o diretório dos estudantes de pós-graduação, mas eu não me envolvi muito, não. Era de outra cidade, de um estado nordestino, lá na região sul, então eu... E Silvana, eu tô vendo que ela tá anotando bastante. Silvana, como foi que surgiu essa vontade de ocupar esses espaços de liderança? Milena, enquanto a Ana falava, eu estava anotando aqui e lembrando, porque assim, a vida passa e a gente acaba que nem lembra, né? Então, assim, a minha história de vamos dizer assim, de participação social, ela iniciou no colégio, na Escola Estadual 4 de Setembro, em Pau dos Ferros. Não sei se vocês lembram, mas a gente teve no Brasil um movimento por direta já para as diretoras do ensino, que na época era ginásio, que antes eram indicações, e aí eu entrei nesse movimento no 4 de setembro, talvez com 13, 14 anos. E aí, lá nesse período, aí eu me envolvi com a eleição do Grêmio estudantil, e aí, assim, muito tímida, mas em Pau dos Ferros sempre teve um movimento, assim, um apoio, como a época só tinha praticamente a Escola Estadual 4 de Setembro, então, assim, o grupo de professores, e aí os bons professores estavam muito concentrados no 4 de setembro. Então, tinha todo um movimento para nos apoiar. Tinha grupo de teatro. E aí, assim, eu participava de tudo, Ana. E aí, com essa timidez, com esse jeitinho calmo, que eu tinha vergonha de falar. E aí, vamos fazer teatro. Fazer teatro e se apresentar e fazer grupos de teatro, enfim. Aí comecei a participar, a gente tinha um grupo de teatro na escola, que esse grupo de teatro participava nas prefeituras dos municípios vizinhos, e com isso eu fui assim, melhorando a eloquência, superando o receio e o medo de falar, mas sempre ali diante das discussões, participando da organização do sindicato dos professores, porque os professores enxergavam em mim a voz do aluno em defesa dos direitos, da questão das diretas já para os diretores. E aí foi mais ou menos assim, começou desde lá de Pau dos Ferros, e aí quando cheguei na Exam, eu cheguei na Exam
num período pós um processo político muito complicado, né? Que historicamente as pessoas que vivenciaram, enfim, teve um processo muito difícil. E aí a minha militância, que aí eu já venho, né, a essa altura eu já venho no meu sangue esse sentimento de justiça, de falar, de trazer uma realidade. Vamos lá, não é só o agronegócio que precisa de agrônomo, a gente precisa de agrônomo para seu Joaquim, para dona Maria, que é um agricultor familiar, que ele não está produzindo melhor porque ele não recebe a assistência técnica. Então, sempre eu já vinha muito imbuída nessa pauta. Aí eu fui participar do GVAA, que é um grupo de a agricultura alternativa, né? É o Grupo Verde, a gente chamava Grupo Verde de Agricultura Alternativa, que aí tinha agricultura agroecológica, que antes a academia não discutia, viu, Alexina? O agrônomo, quando era formado pela ESAM, muito bem formado, diga-se de passagem, pela minha saudosa ESAM, mas ele vinha com um pacote tecnológico, né, com aquele pacote de que para produzir eu preciso usar isso, e aí as práticas alternativas já adotadas, né, milenarmente pelos agricultores, enfim, não eram muito valorizados. E aí Ana, eu me envolvia nisso e estava lá, e a gente discutindo agricultura alternativa, Grupo Verde, alimentação alternativa, vamos fazer uso, reaproveitamento da água, aproveitamento dos produtos, e assim, sempre nessa perspectiva. Observei duas coisas aqui. As duas inquietas durante essa trajetória inicial na engenharia. E aí eu queria perguntar para a Alexina. Alexina, você como nossa ex-presidente, o que foi que te inquietou para você tomar a decisão de concorrer e ser presidente do CREA? Eu queria saber se antes eu poderia comentar alguma coisa em relação ao meu tempo ainda na faculdade e formada, com certeza, antes de chegar na engenharia. Quando eu estava estudando, como eu comentei para vocês, que eu estava dando aula, né? Então era muito dificultoso, porque eu pegava o ônibus para ir para casa desses alunos, né? E então me surgiu um colega dizendo: Alexina, tem uma vaga de estagiário na prefeitura, Secretaria de Planejamento. Aí eu fui lá, pedi para estagiar, já que tinha uma vaga, aí o secretário disse: não, infelizmente não existe, né? A gente não vai poder, porque está faltando recurso, a gente não vai poder contratar. Aí eu digo: mas deixa eu ficar aqui para eu aprender, mesmo sem ganhar nada? Então eles deixaram. E com isso eu passei 4 meses me dedicando como se fosse uma estagiária que estivesse ganhando. E muitas vezes o pessoal mesmo dizia que eu trabalhava mais do que funcionários. E aí uma das coisas que até hoje eu digo assim, eu fui muito atrevida. A gente sempre ia fazer as características das casas, né, quando o pessoal precisava daqueles documentos. E aí chegou um momento de que precisou fazer a legalização de Potilândia. Potilândia, aquele monte de casas ali. E a prefeitura não tinha gente suficiente para fazer aquilo. Aí eu disse: gente, se tiver material, eu consigo, né? Junto aqui a turma, estagiário, a gente vai fazendo. E aí, nada, eu me levantei, fui lá na Secretaria de Finanças, olha aí, uma estagiária. Audácia. Eu fui na Secretaria de Finanças falar com o secretário, dizendo assim: olha, a prefeitura está deixando de ganhar dinheiro. Né? Tem essas características tudo para fazer. Se o senhor me der papel e máquina de datilografia, que na época era máquina de datilografia, né? Se me der isso aqui, com a minha turma lá, a gente faz isso. E dito e feito, a gente fez. E isso foi muito bom porque quando eu terminei, assim, logo depois de 4 meses, eu trabalhei 4 meses de graça, logo depois eles me contrataram como estagiária. Então, continuei trabalhando, me dedicando. E quando eu me formei, eram 5 estagiários lá. Eu fui a única a ser eu fui a primeira a ser contratada por Vauban Farias, porque a coordenadora lá da Sempla mandou uma carta para ele, né, botando todas as minhas características, e aí eu fui contratada. Né? Depois foi que os outros foram contratados. Então, fui contratada como engenheiro. E aí, logo em seguida, o secretário me chamou para estar numa coordenação de um trabalho
do GEIPOD, que era, né, o GEIPOD era de Brasília, o pessoal estava aqui para fazer um plano diretor de transporte dentro de Natal. E estava naquela fase daquelas pesquisas, de onde, aquele negócio todo, coisas que eu não vi na faculdade. Então, como eu estava muito empolgada nessa parte de alvará, nessa parte de característica, eu disse ao secretário, põe outra pessoa. E olhe que tinha uma gratificação. Mas como eu não queria ir pelo dinheiro, eu queria ir por aquilo que eu estava gostando de trabalhar. E aí eu pedi para ele substituir por outra pessoa, eu botei um colega meu, Marinho, e então não fui. Mas com um mês mais ou menos, ele disse, Alexina, eu quero que você vá estagiar em São Paulo para que você venha para essa área, eu quero você nessa área. Olha, imagina uma brocoió lá de melancias, que eu não conhecia nem Recife, para São Paulo. Aí, qual foi a minha sorte? Foi Deus que colocou. As duas meninas, duas das que estudaram comigo, que fizeram engenharia, estavam estudando em São Paulo. Né? E falei com elas, venha para cá, elas estavam no apartamento, elas duas, fui para lá, passei 4 meses estagiando no CET de São Paulo, aí pronto, aí vim apaixonada por mobilidade urbana. Então, eu vim, quando cheguei, fui coordenar esse grupo, que foi um grupo para transformar o departamento que existia de transporte em Natal em uma secretaria. Então, eu coordenei, passamos 1 ano coordenando esse grupo, e aí foi transformado, então, o departamento, que era na Censul, na Secretaria de Transporte, que na época era só transporte, não tinha o trânsito. Né? E, com isso, fui ser como se fosse secretária adjunta, era coordenadora geral lá com Batinga, que era justamente o rapaz que coordenava o GEIPOD aqui. Então, com isso, eu vim, me formei, né, ou melhor, me capacitei e fiquei na Secretaria de Mobilidade. Sim. Fui a primeira funcionária da STTU, né, que hoje é STTU, na época era STU, depois transformou-se em STTU. E então, trabalhei muito, sempre gostei muito deste movimento da engenharia na parte de mobilidade. Eu não fui para a construção civil, eu sou engenheira civil, mas não fui para a construção civil, já fui para a área de mobilidade. E aí, neste movimento, eu comecei a conhecer o pessoal, né, lá do CREA. Né? Comecei a entrar no movimento do Clube de Engenharia. Participei do Clube de Engenharia, aí comecei a me empolgar por este movimento, aí me convidaram para ser candidata a presidente do Sindicato dos Engenheiros. Aí eu vim, me candidatei, ganhei. Aí minha grande decepção, quando eu fui para a sala que tinha, né, a sala dos sindicatos de engenheiros, o que é que eu encontrei? Um birô velho de madeira, uma máquina de datilografia, porque na época ainda era datilografia, né? E um armário velho de ferro. Aí eu digo, sim, e não tinha quase engenheiros cadastrados, né? Não tinha dinheiro nenhum lá. Por quê? Porque não tinha, oferecia o quê? Nada, né? Então, eu digo, eu tenho que mudar isso. E aí comecei a ver cursos para fazer para esses profissionais e eu digo, eu tenho que sair daqui. Então, aluguei, né, procuramos uma sala lá perto do CREA, porque eu queria justamente ver onde estava mais perto dos profissionais, que era justamente o CREA. Estratégica. Que ali no edifício é Lali. Então, alugamos uma salazinha e comecei a pensar, como é que eu trago esses profissionais para cá? Só os cursos, às vezes, não chamam muita atenção. Aí procurei fazer um plano da Unimed, um plano de saúde, né, coletivo, que aí você conseguiu um valor bem mais baixo. Então, com isso, começou a chegar os profissionais. Chegaram os profissionais com isso. Aí foi justamente quando surgiu a época do computador. E os profissionais, nada de saber usar o computador. Então, nosso sindicato era ligado à Federação Nacional dos Engenheiros. Fui buscar recursos na federação, consegui 30 computadores, aluguei mais salas do edifício e aí nós começamos a fazer os cursos para os profissionais da parte de computador. E foi isso que fez crescer o sindicato, né? Fidelizamos os profissionais dentro do sindicato. E aí, então, surgiu a história do CREA. Né? Na época, Zélia era presidente do CREA. Eu estava terminando o meu mandato como presidente do Sindicato dos Engenheiros e ela terminando como do CREA.
Aí a turma, os profissionais disse, vamos candidatar para o CREA? Digo, gente, será que eu tenho condições de eu não sei se eu estou habilitada para... Pessoal, não, vamos, você vai. E me candidatei. Foram dois mandatos que eu tive no CREA, todos dois, foi disputa na eleição. Primeiro foi com um homem, né? Ganhamos. A segunda foi com uma mulher arquiteta, porque na época o CREA tinha os dois. E aí nós ganhamos também para essa arquiteta, né? Fomos para o segundo mandato. E isso, nesse segundo mandato, tem um fato bem interessante. Terminou em novembro, mais ou menos, a eleição, né? Geralmente acontece em novembro. E eu fui para a Semana de Engenharia, que foi lá em Goiás, né? Lá em Goiânia. Isso. Quando eu cheguei, morta de cansado, que a gente trabalhou muito, se dedicou muito, aí quando eu desço do avião, que vou pegar o táxi, me liga o prefeito da cidade, que na época era Carlos Eduardo, que eu nem conhecia, não era metido nessa parte política, nunca me meti. E conhecia por quê? Porque quando eu cheguei no CREA, a Caicó, o Currais Novos, o escritório de lá do CREA era em cima de uma rodoviária, da rodoviária de lá. Aquelas escadas, né, giratórias que tinha, então era lá. Eu achava aquilo horrível, profissional, ir para ali. Precisava de um local melhor. E o CREA, naquela época, ainda não tinha condições de a gente alugar um outro espaço. E aí eu descobri que ia ter Central do Cidadão, aqui o prefeito estaria inaugurando lá. Eu não tive conversa. Fui lá, pedi para arranjar um espaço daquele para o CREA e consegui. Pronto, meu contato primeiro com o Carlos Eduardo foi esse, para pedir um espaço para o CREA. E aí consegui, foi maravilhoso na inauguração, o CREA já estava lá presente, né? E aí, nisso, quando eu recebo a ligação do prefeito, eu pensei que era alguma coisa em relação a isso. Aí ele disse, Alexina, eu queria lhe fazer um convite. Eu queria lhe convidar para você ser secretária da STU. Eu fiz, o quê, prefeito? Eu cheguei assim, sabe? Eu morta de cansada, doida para dormir. Aí pronto, aquele ali, a adrenalina foi lá para cima. Na época, né, estava no movimento que estava aqueles alternativos entrando na cidade, e aí a secretária adjunta tinha sido, atirado no carro dela, né? No movimento dos alternativos, eles com raiva atiraram no carro dela, né? Botaram muita bala no carro dela. E aí, imagine eu estava muito bem no CREA, né? E eu ir para um movimento desse. Mas aí, conversei muito com o Lang, que era o presidente do Confed, disse, Alexina, vá, porque isso é a valorização da engenharia. Então, não deixe de ocupar esse espaço. Enquanto os meus colegas diziam assim, não vá. Né? Aí eu digo, meu Deus, eu vou. Nem que seja para arrumar a casa, porque eu sempre gostei de arrumar a casa. Eu vou. Aí falei com o prefeito. Prefeito, agora é o seguinte, eu acabei de ser reeleita. Eu não posso, né, deixar de assumir o CREA e eu vou agora ficando nos dois. Ele disse, você consegue? Eu digo, consigo. E aí, foi uma coisa muito importante, porque... No CREA, a Ana bem sabe, a gente, como o espaço feminino era muito pequeno, né? Na época eu tinha 2 conselheiras, depois ficou só uma. E aí a gente, assim, recebe muitas pancadas, né? E você tem que ser muito forte ali. E foi aquilo ali que me deu coragem e força para enfrentar a Secretaria de Transporte. Né? Não foi fácil, porque realmente é um desafio imenso para você cuidar do trânsito aí. Aí já era trânsito e transporte, já era mobilidade urbana. Né? E aí, graças a Deus, eu passei 3 anos como presidente do CREA e secretária de transporte. Então, este movimento, né, da engenharia, graças a Deus, fez com que eu tivesse esse suporte, né, essa força para assumir este movimento. Então, foi assim que surgiu a história do CREA e foi assim que o CREA me deu toda essa bagagem para que eu chegasse a participar, né, dentro da nossa secretaria, melhorando a nossa cidade. Foram muitos desafios e eu não consigo nem imaginar essa rotina que você tinha naquela época. E o que é que você, Alexina, acha que te ajudou a superar? Quais foram as características ou
os hábitos que você tem? Como você se prepara para vivenciar tudo isso? Olha, eu realmente sou uma pessoa muito, assim, eu acho quieta em relação, né? Eu estou aqui com a turma, eu sou meio quieta, mas minha cabeça sempre é pensando em alguma coisa, né? Eu sempre busquei, o menino disse que eu sou autodidática, porque eu sempre busquei as coisas. Quando eu não tenho, eu vou atrás de um livro. E hoje, com a internet, né? Hoje essa turma eu acho fantástica, porque vocês têm tudo. Então, eu sempre estou buscando aprender alguma coisa. Então, é com isso que eu consigo, né, tá nesses movimentos. Exemplo, aqui no CREA eu já me aposentei da secretaria, né, do CREA eu já saí, mas fui convidada para estar no Movimento Mulher. Eu sei que a gente vai chegar lá. Mas aí, então, eu estou sempre buscando na internet alguma coisa que eu possa agregar para que a gente possa, as mulheres que precisam cada vez mais ocupar esse espaço. Eu fico encantada com o trabalho que a Ana fez, né? Nós tivemos a primeira presidente mulher, né, que foi Zélia, depois eu vim ser a segunda daqui, mas a terceira no Brasil. Zélia foi a primeira no Brasil. E Ana chegou a terceira mulher aqui, hoje conselheira federal, e assim, deu um salto imenso no CREA, que, graças a Deus, está sendo continuado. E, graças a isso, vocês, jovens, né, como você, Milena, está tendo esse espaço que a gente não teve, né, Ana? A gente foi construindo, cada presidente que veio foi colocando aquele tijolinho, Ana chegou como pedreira. Colocou cimento, massa, colocou tudo e estamos aí, né, para cada vez mais buscar esses espaços que a mulher precisa. Precisa começar a pensar isso normal já, né? Esse espaço é do homem e da mulher. A gente tem que bater muito nisso para que isso se torne normal. Perfeito. Ana, você aí, como a Alexina falou, vai pegar essa história da pedreira, viu? Agora todo mundo que passar por você vai falar dessa história da pedreira. Eu queria saber de você, nessa sua jornada do CREA, qual foi o seu maior desafio? Porque também você teve 2 mandatos, né? Isso, agora conselheira federal. E o que é que você considerou o seu maior desafio? E o que é que fez te mover para você querer continuar essa trajetória? Que também não é fácil. Não é fácil. E eu acho que, assim, campanha eleitoral é muito difícil. Lógico que não é uma dificuldade diferente do mandato, mas campanha eleitoral ela é muito tensa, é muito estressante, as pessoas lhe cobram 24 horas. E a minha primeira campanha, primeiro assim, como é que eu paro aí lá, né, no CREA? E aí, eu estava ouvindo a Alexina falar, agora ela foi candidata, e isso é uma coisa que a gente vem batalhando, e eu acho que começa a mudar, é aquela história, ei, vem aqui votar no CREA, em quem? Não, lhe digo quando chegar. Você não sabe nem quem eram os candidatos. E aí eu votei eu lembro quando eu saí da faculdade, eu recebi a carteira, eu sempre falo, e era Zélia, presidente. E eu achei aquilo uma mulher. Eu não tinha contato com o CREA, zero. Como estudante, pior ainda. Eu achei tão bacana, Silvana, eu recebi a carteira. Pô, que legal, a presidente do CREA, uma mulher. Bacana. Pronto. E detalhe, eu joguei handebol no Marista com Rina, mas eu não sabia que Rina era filha de Zélia, né? Então tá. Aí eu achei bacana aquilo, mas fui fazer meu mestrado. Quando eu voltei, era a eleição do CREA. Eu acho que era a reeleição de Zélia. Às vezes tem que votar no CREA, em quem Zélia? Eu quero votar em Zélia, porque ela assinou minha carteira. E aí paguei a anuidade, estava atrasada, que eu fui embora fazer mestrado. Aí tá. Dia, Alex, aí tá, votei e acabou o CREA. O CREA para mim era tirar a RT e achar aquele atendimento péssimo e reclamar. Aí ligaram, vem aqui votar em Alexina. Eu votei lá, sempre ligavam, eu ia, mas eu não tinha conexão com o CREA realmente. E eu entrei no CREA para ser conselheira suplente do nosso saudoso amigo Arimateia, que me chamou de tanto que eu reclamava. E eu sempre reclamava do CREA. Ele venha ser conselheiro comigo, eu vou ser titular, vou ser suplente. Eu disse, pô, nada, que ele é chato demais. E coincidia que as eleições são em janeiro,
E eu viajava, era meu período de férias, então eu estava viajando. Eu disse, não, pronto, bota meu nome. Quando eu voltar, eu assumo. Não, tem que se candidatar, você tem que estar aqui no dia para pedir o voto. Coincidiu de um dia eu consegui, fui ser suplente. E nesse período que eu estava suplente, eles me chamaram para ir para a diretoria do Clube de Engenharia. Eu achei aquilo bacana. O Clube de Engenharia era ali onde é o Goiamum, o Rádio Amador. Achei bacana. E eu me dediquei àquilo. Pô, eu quero transformar o clube. Eu não conseguia muito, eu era a única mulher. Tinha aquela pessoa mais antiga, aquele método. Daí você acaba um pouco desestimulada. Mas eu estava na sexta no clube. Eu queria participar da vida do clube. E fui coordenadora da Câmara de Civil, vice-presidente convidada pelo presidente Modesto. E aí eu fui ser candidata. E chega um momento difícil. Porque quando eu fui candidata, e aí vem a questão da mulher. Eu tinha situações que perguntavam, Silvana, quem vai mandar no CREA é o presidente Modesto, na gestão de Ana. Quem vai mandar no CREA é o presidente do Sinduscom. Aí teve uma dessas entrevistas, eu quero deixar um negócio bem claro. Quem vai mandar no CREA é a presidente que vai ganhar a eleição, que é a Ana Dalgisa. Nem vai ser A, nem vai ser B. Eu vou ter o meu mandato e vou fazer ele colegiado pelo tripé de entidades, servidores e profissionais. Eu acho que isso é um mandato que quem realmente vai gerir. E para vocês terem uma ideia dessa questão do machismo na eleição, na véspera da eleição foi disparado um e-mail que tinha a Rainha da Inglaterra e a faixa do CREA. Só para vocês terem ideia de que eu seria uma rainha da Inglaterra. Mas eu acho que o tempo provou que não. Mas a dificuldade é você ter que provar isso, que você é competente, que as pessoas não vão montar em você. Mas isso dentro de um nosso jeito, que não precisa ser rude, não precisa brigar. Você vai construindo com o diálogo, mostrando quem você acha. Quando você foi negociar lá com os ônibus, com os alternativos, você não precisava bater na mesa, de se descabelar, até porque quando a mulher bate na mesa, ela é louca, né? Então, a gente ainda tem que se postar como uma estadista, como uma liderança, falando exatamente num tom sem alterar. Às vezes se altera. Mas se alterar muito, não, tá vendo? É descontrolado. Mas não. Quer dizer, alguém pode descontrolar. A gente, se descontrolar, é uma descontrolada, uma doida. Então, acho que essas são as dificuldades, mas que elas fazem nos fortalecer, porque a gente vence as barreiras desta forma. O mandato de presidente do CREA, eu digo muito, e acho Zélia me disse um negócio, e é verdade, e eu tenho certeza que a Alexina entende da mesma forma, a gente entra uma pessoa, sai outra. Sai outra totalmente diferente. E o que é que, como você entrou e como você saiu? Eu entrei idealista, e eu saí não realista, mas eu saí uma pessoa mais forte para discutir. Eu saí mais mental. Você tem que saber a hora de falar, a hora de ouvir. Eu acho que a grande qualidade que eu aprendi no CREA foi ouvir. Ouvir as pessoas e não dar uma resposta de imediato. Porque, às vezes, na precipitação, na ansiedade de acertar, às vezes a gente erra. Então, acho que a construção... E eu tive momentos muito tensos. Eu peguei uma pandemia. Eu peguei uma campanha de reeleição com 7 meses. Eu passei 7 meses. Eu não aproveitei Silvana como minha diretora. Ela foi minha diretora no período da pandemia. A gente chegou cheio de gás, pensando em fazer algo diferente, e teve uma pandemia. E eu passei 7 meses licenciada. Mas uma das coisas que eu implantei lá é que toda a minha diretoria tinha uma mulher. Eu não tive nenhuma diretoria que não tivesse, além de mim, lógico, uma mulher para compor, para que a gente pudesse ter uma... E a gente ainda fez uma mesa só de mulheres. E sempre na plenária do mês da mulher, a gente fazia só mulheres na bancada, para valorizar, mas, acima de tudo, para dizer, aquele espaço também nos pertence, e eu acho que o Rio Grande do Norte é exemplo disso, quando teve Zélia, Alexina e eu, e tenho certeza que outras virão. Eu já anotei aqui, durante a sua fala, me chamou muita atenção que o que você está levando é
um pouco de resiliência, ou talvez muita resiliência para aprender a lidar com as situações. E aí, vocês que estão em casa, já anotem também, já reflitam sobre isso. Às vezes, a gente tem que se colocar nos desafios, de fato. Senão, a gente nunca sai dessa zona de conforto e nunca tem resultado. E vai ficar a vida toda só reclamando. Ela reclamava do CREA, foi lá e fez totalmente diferente. E assim, a gente vai ocupando cada vez mais esses espaços e construindo a nossa história, que eu tô morrendo de orgulho da história de vocês. E eu queria saber agora de Silvana. Como foi essa trajetória? Como você ficou sabendo do CREA, que você estava lá em Mossoró, cursando agronomia, começou a se envolver com todas essas atividades rurais? E aí, como você ficou sabendo do CREA? O que te trouxe até o CREA? E como foi essa sua trajetória? Vamos lá, Milena. Quando eu terminei a agronomia, eu fui fazer uma especialização fora do Brasil. Fui selecionada numa bolsa e fui fazer uma pós na Espanha. Só um parêntese. Eu acho que nesse momento o seu pai ficou morrendo de orgulho. Com certeza. Você imagine uma brocoió, viu, Alexina? De pau dos ferros. De pau dos ferros. Uma filha de agricultor ter selecionado, ganhar uma bolsa e fazer uma pós-graduação em Madrid. Então, assim, foi muito bom, foi o divisor de águas, talvez, para o meu processo de formação e de consolidação da agronomia. E aí, assim, muito nessa força da família, porque não foi fácil. Eu tinha que decidir e tinha os custos que a gente precisou, né, angariar, e contou aí com o apoio da família, dos amigos, para ajudar que eu chegasse até a Espanha. Mas, enfim, quando eu saí daqui, Alexina falando do estágio dela, eu tive uma oportunidade de estagiar na Fazenda São João. A Fazenda São João é do senador José Agripino, que tanto que eu coloquei para ele, numa das comendas que eu recebi, eu disse a ele, minha primeira oportunidade de trabalho foi na sua fazenda. E aí, lá também, Alexina, eu trabalhava, Ana, muito mais do que todo mundo. A esse tempo, eu não tinha habilitação e nem sabia andar de moto. E nem tinha moto. Eu vou só fazer esse parênteses para poder chegar no CREA. Eu comprei uma bicicleta. E a fazenda era muito distante, né? As coisas. E eu andava de bicicleta, mas eu não deixava de fazer. Aqueles que eram funcionários já, né? Então, assim, tinham um perfil mais arrojado, até tinha técnica agrícola lá que tinha amizade com os outros engenheiros, andavam de moto e eu de bicicleta. Uma bicicletinha para cima e para baixo. E aí, assim, eu acabei mostrando essa minha proatividade, esse meu trabalho. E o gerente da São João disse, Silvana, você vai fazer essa especialização, mas quando você voltar, você vai ser a gerente da minha fazenda. Ele era gerente da Fazenda São João, mas já queria que quando eu voltasse da Espanha, porque era uma pós em irrigação e drenagem, que eu fosse ser a gerente da fazenda dele. E aí eu, a princípio, fui para a Espanha mais ou menos nessa perspectiva, de voltar e permanecer no cultivo do melão, no trabalho com packing house, com a questão da pós-colheita de frutos e tudo mais. E aí, muito nessa história mesmo, da minha bicicletinha e desse empoderamento e do respeito aos agricultores. E aí, eu até outro dia coloquei que uma das maiores desafios foi quando eu cheguei num talhão grande. E aí, esse gerente, né, que é um engenheiro agrônomo, Hélio Almeida, chegou para mim e disse, Silvana, esse pessoal aqui está sob o seu comando. Quando eu olhei assim, eram 30 trabalhadores. Eu disse, Jesus, mas tudo bem, vamos embora. E aí os trabalhadores disseram, mas nós vamos obedecer a senhora? Aí eu disse... Isso você tinha mais ou menos quantos anos? Eu deveria ter uns 24. Caramba, muito novinha. Muito novinha, uns 24 a 25 anos, por aí. Bom, aí fui-me embora para a Espanha. Quando voltei da Espanha, já...
E eu já tinha o meu CREA quando eu voltei da Espanha. Aí eu disse, bom, mas eu quero colocar a minha especialização na minha carteira. E aí eu fui para o CREA. Lembro demais, fui recebida por Noronha, Ana, Noronha antigo, né? Não sabia quem era Noronha, não conhecia absolutamente nada, não sabia quem era ninguém. Mas o atendimento era ali na lateral. Isso, lá embaixo. Lá embaixo. E aí pronto. E aí eu fui cavando. E fui um amigo que também é de Apodi, José Heraldo, que é contemporâneo da Exam. A gente sempre teve uma boa relação e uma boa amizade longa. Aí José Heraldo disse, Silvana, tem uma seleção aberta na Escola Agrícola de Jundiaí. Aí eu disse, meu amigo, mas eu voltei no compromisso de ir lá para fazenda. Eu vou trabalhar com Hélio Almeida, José Heraldo. Aí José Heraldo, você é doida, concorra, pelo menos concorra. Aí eu concorri ao processo de seleção na Escola Agrícola, né, de Jundiaí. E aí, nesse processo, fui selecionada e fiquei por aqui, né? A desgosto, o Hélio ficou muito triste, foi aquela situação constrangedora, mas foi a decisão que eu tive que tomar. E nesse momento, eu disse, preciso me sindicalizar. Vamos atrás do Sindicato dos Agrônomos. Foi um desafio, não conseguimos encontrar. E aí, encontramos o SENGE, que é o sindicato que a Alexina aqui falou. Foi o primeiro sindicato da minha categoria de engenharia que eu me filiei. Não conhecia absolutamente ninguém. Cheguei lá, bati na portinha, atendida por umas meninas. Vim me associar. Eu sou engenheira, quero me filiar. Enfim. E aí, o Sindicato dos Agrônomos a gente conseguiu identificar depois. E nesse movimento dessa identidade, de já trazer essa discussão lá do sindicato, que essa minha experiência com o sindicato foi com o Sindicato dos Professores, lá no ginásio, em Pau dos Ferros, essa questão de entender a importância do sindicato. E aí, o grupo de agrônomos, tínhamos a ANEA, que é a Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos. Então, já que o sindicato a gente não consegue identificar quem estava presidente, enfim, foi um processo mais demorado, e a ANEA era uma coisa mais perto, mais próximo, né? Então, vamos nos organizar e vamos resgatar a ANEA. Nesse processo, Ana, eu fiz um curso no Sebrae com o Edgar, com o Jonas, e aí, nessa situação, nesse momento, estava tendo essa organização de resgate da ANEA, a Associação Norte-Rio-Grandense dos Engenheiros Agrônomos. O antigo presidente tinha, né, pela instituição, um sentimento muito... e tratava de uma forma muito autoritária, era como se fosse um espaço dele, né? Eu lembro perfeitamente, é bem folclórico isso, todo mundo ri com isso, porque organizou-se a eleição, era Jonas Edgar o candidato, e nós fomos votar. E era uma escadinha, quando subia, na Alexandrina de Alencar, a sede. E eu passei por um senhor com uma caixa na mão, mas não conhecia, não sabia o que era. Quando eu chego, eu digo, onde é a votação aqui? Cadê a urna? Aí os meninos disseram, não, seu Manel passou agora aqui com a caixa. Então, seu Manel chegou e disse, menino, deixa de fazerem confusão aqui, que você não vai ter eleição, não. Pegou a caixinha de votação, botou debaixo do braço e foi-se embora. E aí, quando... foi bem assim, nesse modelo. A minha cara não nega, assim, chocada. E aí, depois, já no segundo momento, a gente já mais organizado, e aí, com essa experiência, juntou um grupo mais sólido, e aí veio o Manuel Neto, que é seu pai, que é engenheiro agrônomo, colega, e nós nos unimos, né, e aí nós nos unimos e vamos ter uma estratégia para poder resgatar. E eu lembro que seu Manel, e eu sempre falava no CREA, porque eu queria voltar no CREA, né? Porque eu tinha gostado do atendimento e do acolhimento lá com Noronha. E aí seu Manel dizia assim, vocês acabam com essa besteira de CREA. Ele dizia, aquelas mulheres de saia do CREA, aquilo ali vocês não vão conseguir nunca se organizar. Porque nesse processo, a ANEA saiu do plenário do CREA. A gente perdeu o espaço. Então, a agronomia estava muito fragilizada
para essa organização enquanto categoria, enquanto classe dentro do conselho, mas muito pela postura adotada pelos gestores das associações, da associação. E aí, bom, resgatamos, fizemos uma grande assembleia, fizemos a eleição. Dessa vez ele não levou mais a caixinha, né, de votação. E a gente conseguiu restabelecer no Estado a Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos, que é uma associação que a gente diz que ela é precursora da CONFEA, porque ela antecede a criação, então, tem mais de 60 anos. E aí, nessa conjuntura, Elexina não falou, mas quando eu cheguei nesse movimento, a Elexina estava na Mútua. Né? Então, Elexina estava na Mútua. E era aquele sentimento, sabe, Ana? Era como se dissesse assim, eu me enxergo ali na Mútua, a gente está bem acolhido ali na Mútua. Porque o CREA, a gente ainda tinha o ranço, tinha toda a dificuldade e a gente tinha, assim, sem nenhuma situação constrangedora. A agronomia, ela não era bem acolhida, né, nesse sentido. E aí entramos e começamos a participar de uma forma mais ativa, trazendo todos esses elementos de discussão, das mulheres, das engenheiras participarem. Eu lembro perfeitamente que quando foi na eleição de Ana, o presidente que estava à época, né, chamou a agronomia para conversar e disse, agora a gente tem um nome que vocês não têm o que falarem. E aí era o nome de Ana, né? Então, assim, Ana Dalgisa contribuiu muito e ela conseguiu dar essa nortear, né, e nivelar, trabalhar essa questão tanto da inserção das engenheiras como da importância de todas as engenharias dentro do CREA. Porque a gente sempre ficou aquilo ali, sabe, Alexina, um patinho feio, aquela menininha, aquele povinho ali da agronomia, né? E aí a agronomia conseguiu sair desse cenário e hoje é uma categoria unida. Muito unida. E assim, a gente veste a camisa e nós somos CREA, nós somos a Engenharia do Rio Grande do Norte e estamos para defender o nosso sistema e com muito respeito e com muita responsabilidade. Silva, eu vou atrapalhar aqui. Sim. Só para deixar o registro que a Câmara de Agronomia, vou falar só do meu período de mandato, tá, Silvana? Ela foi extremamente participativa e contributiva no nosso mandato. A gente fez ação de doação de sangue, de árvore. Teve um evento no Parque das Dunas que foi gigante lá. Coincidiu numa chegada de uma caminhada do pessoal do IDEMA que achava a banquinha da Câmara estava lá e achava até que era o suporte. Acabou até o lanche que levaram. Mas foi uma parceria que a gente criou muito rica para o CREA. Não é para a Ana, para o CREA. Porque a gente deu uma visibilidade nas ações que a agronomia que organizava. A de doação de sangue, você doava sangue e ganhava uma muda. A gente passou o dia lá, foi muito legal. E deixou de ser aquele negócio estático e passou a ser comunitário, conectando. E era um negócio que eu cobrava muito da agrônoma. Pô, vamos fazer um evento, vamos trazer os agrônomos para perto. Como é que a gente faz isso? E aí eles maturaram alguns projetos e a gente conseguiu executar aí com todo o apoio, porque era uma troca, e eu dizia muito nas plenárias, assim, eu sou engenheira civil, mas a minha melhor câmara, a mais ativa, era de agronomia. E a mais unida. Só um parênteses, assim, e você imagina que não é preciso muita coisa, quando a gente tem a boa vontade, né, Ana? Ana me instigava muito. Silvana, eu digo, Ana, e a campanha Vida pela Vida, né, foi muito interessante. A gente, inclusive, tem mudas frutíferas que estão lá plantadas no Hemonorte. E é importante porque, assim, traz para a sociedade, que na minha perspectiva, e é um desafio que eu entendo que a gente ainda precisa avançar enquanto sistema, é o nosso compromisso para com a sociedade.
né? Acho que a gente Justamente. não pode, nós É. não podemos perder esse foco, Não. né? É o nosso compromisso. Então, assim, nós como engenheiros agrônomos, nós temos trabalho de recuperação ambiental, nós tínhamos acesso a mudas. Então, por que não levar para a sociedade um pouquinho dessa consciência, fazer a doação de mudas, trazer a importância da preservação do meio ambiente, enfim. E a gente precisa, eu acho que é um avanço, o que a gente precisa, viu, meninas, ainda avançar um pouco nesse retorno para a sociedade, para que as pessoas reconheçam, para que as pessoas reconheçam no sistema aquele amparo, olha, tem alguém ali, tem um grupo de profissionais que fazem e que pensam, né, Que estão preocupados com você. com você. Porque era uma das situações, Alexina, que até naquele dia acho que foi do programa Mulher, que eu falei, né? Do Foi, que no programa você Mulher. fez de trazer o CREA para junto da sociedade. Uma das questões que mais me instigaram, eu recebi uma carta da agronomia, 10 pontos de compromisso que eu ia ter com eles. Na campanha. Na minha primeira campanha. O primeiro ponto era uma participação ativa nas discussões da sociedade. Que eles diziam, o CREA está mudo, o CREA está omisso. E este ponto foi o primeiro ponto do meu programa de ação perante os profissionais. E era muito válido para mim. Eu lembro que teve uma discussão logo no meu primeiro mês. Eu passei a campanha dizendo, quem vai falar pela engenharia, agronomia e geociências é o CREA, é o CREA. Aí teve uma discussão sobre a drenagem de Ponta Negra, à época ainda, 2018, e quem deu a entrevista foi Gilca da Mata, a promotora de justiça. Aí me ligaram. Mas cedo, você não disse que quem ia falar pela engenharia era o CREA? Por que está o Ministério Público? Eu disse, vou procurar saber. Eu liguei para o secretário, à época era Tomás, ao secretário, aqui é Ana Dalgi, sou presidente do CREA, eu vi a reportagem. O que é que nós, enquanto engenheiros técnicos, podemos contribuir? Você sabe como ele é delicado, né? Se é um trote, é? Aí eu disse, não, secretário, sou eu, tudo bem? Ele, não acredito, o CREA vai me ajudar? Vai. Procuramos a promotora e a gente chegou numa discussão de conexão. O CREA intermediou a solução para ter, a promotora aceitou, ela queria uma modificação, a gente levou esse pleito para a prefeitura, sentamos com a promotoria da prefeitura, a procuradoria do município, a procuradora Cássia, com o Tomás. Então, o CREA fez o seu papel de discutir um tema que impacta, que é da engenharia, mas que impacta na vida da sociedade, como outros temas. Eu acho que esse é um papel que a gente não pode deixar dormindo, ele tem que cada vez mais ser ampliado e amplificado. Eu tenho certeza que isso veio pela sensibilidade da mulher, né? Que a Ana que estava lá. E eu hoje, assim, eu fico muito agradecida porque estou vendo o CREA e o CONFEA abrindo espaço para as mulheres. Tá? Agora, com esse grupo que foi criado, né? O grupo da mulher, o Comitê Mulher do CREA, eu acho que essa sensibilidade que a mulher tem, né? A gente vai conseguir melhorar cada vez mais as nossas cidades. E é tanto que, eu não sei se a gente vai ter tempo ainda de falar no programa Mulher, que o CREA tem, né? A gente está... Eu fiquei muito feliz quando fui convidada para fazer parte deste comitê. E aí, como eu disse a vocês, estou sempre buscando aprender alguma coisa. Então, eu estava lendo sobre cidades inteligentes e aí fui fazer um curso, né, pela internet do governo federal, que tem um curso Cidades Inteligentes, e ali, naquela hora, me deu um estalo. Vamos levar um projeto para o CREA para a gente também fazer um trabalho, né? E o trabalho é Elas Inovam, né? Elas Inovam a cidade. Com a nossa sensibilidade, com a nossa força, a nossa vontade de inovar, eu tenho certeza, né, que isso que você fez como mulher, né, presidente do CREA, talvez fosse um homem, nem fosse ligar para isso, né, para fazer a participação. Não, isso não faz parte do CREA. Mas com a sua sensibilidade, você conseguiu mudar aquilo. E é isso que nós, agora do Comitê Mulher, né, nós queremos também dar a nossa contribuição, como você disse, Silvana,
nós queremos contribuir com a sociedade, porque nós temos capacidade, nós temos sensibilidade e nós temos inovação. Inclusive, nós teremos um episódio exclusivo só para abordar essas questões do programa Mulher, para vocês entenderem como é que funciona, como é que vocês podem fazer parte também. Mas aguarde um pouquinho a ansiedade de vocês que estão assistindo, porque eu tenho uma pergunta para finalizar esse primeiro momento do nosso podcast para vocês três. Todas vocês muito ativas e inquietas nessa busca de melhorar o sistema, melhorar as nossas profissões, a nossa categoria. E o que é que vocês falariam para quem está nos assistindo? Para esses profissionais, essas profissionais conseguirem também estar mais ativos. Eu quero deixar aqui uma mensagem final. Já é a mensagem final? Dessa primeira parte. Pode olhar ali direto na câmera, fala direto para essas mulheres, Alexina. Então, eu quero deixar uma mensagem para dizer que o lugar da mulher é onde ela sonha estar. Tá? Nós, engenheiras, agrônomas, né, geocientistas, nós sonhamos e realizamos, porque nós transformamos o mundo. Nós podemos, com nossa sensibilidade, com nossa inovação, a gente pode transformar a nossa cidade. É isso, que vocês, cada vez mais, procurem se envolver e procurem retribuir, né, aquilo que você aprendeu e retribuir em prol da gente ter uma cidade mais sustentável, mais resiliente e inovada. Passa a palavra para a Silvana. Bom, depois que a Alexina fala, né? Bom, mas assim, eu deixo um chamamento, um chamamento e uma luz, assim, uma chama, uma fagulha acesa no coração de cada um, de cada uma de vocês, mulheres, se já são engenheiras ou geocientistas, maravilha. Mas você que ainda não sabe que caminho seguir, que rumo seguir, venha para a engenharia, venha se profissionalizar. É uma profissão linda que você tem hoje dentro da perspectiva de desenvolvimento. Você pode avançar em vários segmentos. E aí onde tem tecnologia, onde tem bem-estar, tem engenharia. Então, venha ser engenheira, venha compor conosco, venha transformar o nosso mundo, venha transformar o nosso planeta para ser um planeta melhor. Vocês, mulheres, jamais fujam nem tenham medo do microfone. Sempre ocupem os espaços e estejam à frente de qualquer oportunidade que aparecer. E sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa engenharia. Bem, é sempre muito inspirador e a gente tem que inspirar também, né? Então, a engenharia, como a Silvana falou, ela transforma. Tudo que tem aqui é por conta da engenharia, mas, acima de tudo, transforma a vida das pessoas. Nosso conselho, o Conselho Federal, está com um projeto que eu acho fantástico. O presidente Vinícius está com a visão de ele estar pegando os municípios que têm o menor IDH e vai lá conhecer. E aquele município ele vai ser transformado única e exclusivamente através da engenharia. E vocês que estão pensando em fazer ou que estão fazendo e acham que o curso é muito difícil, não desista. Continue persistindo, porque é através de vocês que nós vamos juntos mudar esse país. Não existe país desenvolvido sem engenharia. Não existe melhores condições de vida sem engenharia. Não existe bons projetos que transformam as cidades sem engenharia. Então, acho que sermos engenheiros fazem com que nós sermos os agentes de transformação da vida das pessoas. E quando a gente tem um conselho que dá esse suporte, é um conselho forte, é um conselho que tem mais de 1 milhão de profissionais registrados, tem voz, tem proatividade, a gente está aí juntando a engenharia com a proatividade do nosso conselho. E aí faça parte não só da engenharia, mas do conselho, para que juntos a gente possa transformar não só a nossa vida, mas a vida de todas as pessoas que estão em volta. O Brasil tem tudo para crescer, mas nós precisamos ter, acima de tudo, engenheiros para poder acontecer esse crescimento. Perfeito. Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui horas e horas e quem está assistindo está com aquele sentimento, eu queria saber um pouquinho mais. Eu acho que elas têm tanta história para contar, tanto aprendizado. E aí, a gente vai encerrar o podcast fazendo um momento aqui que se chama Momento Conecte-se.
Como é isso? Já viram de frente com Gabi, né? Com aquela apresentadora. Eu faço uma pergunta, você me faz uma resposta com uma palavra ou uma frase curta. Para que isso? Para que a gente consiga criar cada vez mais vínculos e a gente entenda um pouquinho também do que passa, assim, rapidamente na mente dessas mulheres extraordinárias. Eu vou começar com... E aí não vai ser a mesma pergunta para vocês. Silvana rindo de nervosa. E a Alexina querendo Então, Alexina não vai ter tempo de pesquisar. Não vai ter tempo de pesquisar. Vai ser assim, ó. Manda. Bate bola. Ana, uma inspiração. Zélia Santos. Silvana, uma palavra que define sua trajetória. Desafio. Alexina, qual foi o maior aprendizado da sua vida? O maior aprendizado foi buscar força para enfrentar os desafios. Perfeito. E é nessa sintonia e com essas respostas que eu já faço um pedido para vocês, ó. Coloca nos comentários quais temas você quer para os próximos episódios. Já aproveita, já tira a foto da tela, tira o print, compartilha nas redes sociais, marca o CREA, nos marca também nas postagens, vai aparecer aqui quais são os nossos arrobas no Instagram e envia para alguma colega sua que você acha que deveria também participar dessa conversa que você teve acesso hoje. Muito obrigada, meninas, muito obrigada, pessoal, pela audiência de vocês. E até o próximo CREA Delas.